Mateus capítulo 9, versículo 18, vou ler do 18 em diante. Diz assim: Enquanto Jesus dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. No versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Vamos lá. Ok. Aqui o texto das Escrituras conta a história de um chefe da sinagoga, que ele teve uma notícia muito ruim. Aconteceu algo muito ruim na família dele. O caso da filha dele, que veio a óbito. E sabemos que em momentos como esse, há luto, há tristeza, há choro. Os familiares vêm prestigiar, consolar aquele que perdeu seu ente querido. E diz as Escrituras que a filha desse homem chamado chefe da sinagoga, que não relata o nome dele, mas diz que ele era um chefe da sinagoga, ou seja, era uma pessoa importante. E a palavra diz aqui que ele, se aproximando de Jesus, o adorou. Veja só, ele saiu da sua casa, deixou todas as pessoas lá pranteando no velório da sua filha, E ele, para ir até Jesus, ele deve ter ouvido falar dos sinais que Jesus estava operando naquela região. E isso moveu o coração dele. Criou-se no coração dele uma expectativa de vida, uma expectativa de ressurreição. E ele passou a acreditar que, se Jesus fosse até a casa dele e colocasse as mãos sobre a filha dele, ela voltaria a viver, ela ressuscitaria. E diz a palavra que ele foi até Jesus. Ele saiu da sua casa ao encontro de Jesus. E ele foi movido com essa esperança, porque ninguém vai procurar algo sem esperança de receber uma bênção. E a esperança desse homem era que Jesus fosse até a casa dele e impusesse as mãos sobre a filha dele. Veja que interessante que ele largou lá todos os seus familiares. Por que ele deixou os familiares? Porque ele, ficando ali naquela situação de choro, de luto, não ia resolver o problema dele. E ele, percebendo que Jesus estava passando por aquela região, e ele já tinha ouvido falar sim dos sinais e das maravilhas que Jesus estava operando naquela região, os cegos enxergando, os surdos ou passando a ouvir, os mudos falando, os aleijados, os leprosos sendo restaurados, os aleijados passando a andar, a ser restaurados. Por isso que moveu o coração dele, e ele acreditou que Jesus, indo até a casa dele, e a filha dele iria voltar a viver.
E diz aqui o texto que ele, aproximando-se de Jesus, o adorou. Muitas das vezes nós aproximamos de Jesus simplesmente para ficar exigindo que ele faça alguma coisa. Queremos que ele atenda aos nossos pedidos de imediato. Fazemos tudo de errado, quase todos os dias, vivendo, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. E muitas das vezes, numa situação de luto, numa situação difícil da nossa vida, vamos até Deus, passamos a buscar o Senhor e queremos ter resposta de imediato. Queremos que Ele nos atenda como o gênio da lâmpada mágica. Esfregue ali, atenda o pedido. E Deus não é o nosso mordomo, Ele é o nosso dono. Ele nos abençoa se Ele quiser. Muitas das vezes queremos exigir que Deus faça alguma coisa por nós, e não é por aí. Esse homem, ele fez o que era correto, o que era certo fazer. Ele estava diante do Mestre Jesus, ele estava diante do Deus Pai ali, e diz as Escrituras que ele o adorou e disse, depois que ele adorou primeiramente ele o adorou a Jesus, e depois ele disse, minha filha morreu agora mesmo, mas vem impor a mão sobre ela e ela viverá. Veja que interessante. Olha o tamanho da fé desse homem. Venha, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Quando ele disse isso, você vai ver no texto à frente, quando ele se expressou dessa maneira na frente de Jesus ali, primeiro ele adorou, e segundo ele disse, vem impor a mão sobre ela e ela viverá. Nesse momento, a filha dele ressuscitou. Na hora. Até então, se você for ver mais para frente, no versículo 24, Jesus ele disse, saiam daqui porque a menina não está morta, mas dorme. Ou seja, quando Jesus chegou lá na casa deste homem, deste chefe da sinagoga, a menina não estava mais morta, mas estava dormindo. E as pessoas que estavam lá no velório da menina estavam pranteando, chorando. Mas o pai daquela menina, ele foi ao lugar correto e agiu de maneira correta. Ele não chegou lá desesperado, exigindo de Jesus que fosse na casa dele, não. Ele chegou lá, ele fez, agiu de forma correta. A primeira coisa que ele fez foi adorar. Ele, aproximando-se, o adorou. A forma correta de adorar ao nosso Rei Jesus, de adorar a Deus, é a gente olhando para o nosso semelhante, é respeitando o nosso próximo, amando ao nosso próximo, independente de quem ele seja ele bom ou não. Jesus ele não mandou a gente amar somente aqueles que são bonzinhos conosco, que são legais com a gente. Jesus mandou que nós amássemos os nossos inimigos e orássemos por aqueles que perseguem a gente. Jesus mandou que nós dessemos de comer ao nosso inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Esse é o ensinamento de Jesus. E esse homem o adorou ao Senhor Jesus. A minha filha morreu agora mesmo. Ele poderia estar lá junto com os demais, de luto, chorando, lamentando a morte da filha, mas não.
Ele decidiu a ir ao encontro daquele que poderia resolver aquela situação. E ele foi crendo que se Jesus fosse até a casa dele e pusesse a mão sobre a filha dele, ela viveria. Veja só que, quando ele falou isso, minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E no caminho, veja só, a paciência daquele homem, daquele chefe da sinagoga. No caminho, em direção à casa desse homem, Jesus encontrou uma outra pessoa que estava passando por um problema. No versículo 20, eis que uma mulher durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Esta situação aqui ocorreu no caminho onde Jesus estava indo para a casa deste homem, que a filha dele estava morta. Veja só que quando Jesus parou para atender aquela mulher, aquele homem podia ter repreendido Jesus. Falou: não, Senhor, a minha filha está morta. O Senhor parou aqui para atender essa mulher. Ela está viva. Ela só está aqui atrapalhando. Mas Jesus disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Ela dizia para ela mesma: se eu apenas tocar as vestes do Senhor, eu ficarei curado. Veja, o que nós precisamos ter é fé. É fé em Jesus Cristo. Colocar o nosso coração diante dele, confiar nele. Esse homem, ele poderia ter repreendido Jesus nessa hora, mas não, ele continuou confiando no Senhor. Jesus parou ali, atendeu aquela mulher, porque ela tocou nele, e dele saiu o poder, porque ela tocou com fé, porque ela pensava: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. E seguindo a caminho, depois desse outro episódio, Jesus continuou a caminho, junto com o pai da menina. Tendo Jesus chegado à casa dele, vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Veja só, imagina você chegar num velório e falar para os familiares, para aquelas pessoas que estão lá: saiam daqui, por que vocês estão chorando, estão lamentando? O fulano não está morto, não, ele está dormindo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: isso aí é louco. A gente deu um atestado de óbito aqui, ele está falando besteira. E diz aqui a palavra, quando Jesus diz: a menina não está morta, mas dorme, diz a palavra aqui: riam-se dele. As pessoas que estavam ali começaram a rir de Jesus. Por quê? Eles pensaram: poxa, a menina de fato está morta. Foi confirmado que está morta. E chega esse aqui dizendo que ela não está morta, mas está dormindo. Ele não está bem da cabeça mesmo. Eu acho que ele está querendo vir aqui bagunçar o velório.
quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Veja que nesse percurso, duas pessoas de fé receberam aquilo que tanto precisavam. Recebeu o socorro do Mestre Jesus. Esse homem que a filha dele estava morta, e a mulher que havia 12 anos que vinha padecendo de uma enfermidade. Os dois tomaram a decisão de ir ao encontro de Cristo. Não foi de ir a uma instituição, a uma religião ou a um templo religioso. Não. Talvez essa mulher principalmente já tinha buscado em vários lugares para resolver o problema dela, porque diz que havia 12 anos que ela vinha padecendo, sofrendo de uma hemorragia. E ela era excluída da sociedade, porque ela era considerada impura pela lei de Moisés. Até então que ela foi por trás e tocou no manto de Jesus, porque ela só pensava com ela mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada, eu serei sarada. Duas pessoas com duas situações diferentes. Que a filha estava morta, e a outra que vinha sofrendo há 12 anos dessa hemorragia. E veja que os dois foram recompensados. O pai teve sua filha de volta, ressuscitada, viva. E essa mulher, que havia 12 anos sofrendo dessa hemorragia, ela foi curada, foi restaurada. E Jesus, ele disse para ela: filha, a sua fé te salvou. Queridos, nós precisamos buscar tudo que precisamos está em Cristo. Às vezes as pessoas acham que o socorro dela está em ela ir a uma instituição, a uma denominação. Ali eu vou receber minha bênção, ali eu vou receber minha cura. Não, a sua cura está em Cristo. Se você, aí onde você estiver, entrar no teu quarto, fechar a porta, orar a teu Pai em secreto, Ele te responderá. Em secreto, Ele te responderá. Ele vai te ouvir. Então, amados, veja que interessante. A fé na pessoa certa vai determinar o seu livramento, a sua cura, o seu socorro. Talvez você tenha buscado em lugares errados, mas a partir de hoje, busque em Jesus Cristo, que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Busque na forma correta, com o coração crendo que Ele é o Salvador da sua vida. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Ele disse: venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso Salvador. O mesmo Jesus que operou sinais e maravilhas é o mesmo que opera hoje. É
É o mesmo que faz hoje para todo aquele que nele crê. E veja que Jesus disse para a mulher: a sua fé te salvou. Muitos pregam dizendo: venham para cá, porque aqui está o seu milagre. É errado essa pregação. Vamos fazer campanha de 10, 20 dias para você receber sua bênção. É errado isso. Veja que esse homem e essa mulher não fizeram campanha. A única coisa que eles fizeram foi ir até Jesus. E ir até Jesus não é você estar indo a uma instituição, mas sim você decidir ter um relacionamento com Jesus, seguir a Ele em todos os lugares. Na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, você ali está com Jesus. E onde você precisar dele, Ele estará ali com você para te socorrer, te dar o suporte necessário para você vencer as suas tribulações, as suas angústias, os seus momentos de luta diária. Para fazer você vencer a ansiedade, para fazer você vencer a preocupação, o medo, para te preencher todos os seus vazios. Somente Jesus. Tem muitos lugares que fazem convites para você ir até lá, porque lá está a sua bênção. Não, a bênção está em Jesus. Se você ir na sua casa buscar ao Senhor, você encontrará. É importante você ir num lugar, uma igreja, num lugar onde se reúne a igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é um local de 4 paredes, a igreja somos nós. É importante você estar juntos ali, tendo comunhão uns com os outros, sim. É importante. Mas você vai ali para se alegrar e adorar junto com os irmãos, ter comunhão ali uns com os outros e juntos adorar a Deus. A presença de Deus já está dentro de todo aquele que crê em Jesus. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. A igreja somos nós. Jesus, ele não está em um lugar feito de 4 paredes, por mãos humanas. Deus, ele mora dentro de cada um de nós pela presença dele. E no lugar onde você estiver, se você buscar ele, invocar o nome dele, ele estará ali contigo. Esse homem recebeu a sua vitória em ver sua filha restaurada e ressuscitada por causa da fé que ele colocou em Jesus. Essa mulher recebeu a cura dela, que havia 12 anos padecendo de uma hemorragia. Ela recebeu a cura dela por causa que ela colocou a sua fé em Jesus. Não colocou a fé no apóstolo, não colocou a fé no presbítero, no bispo, no evangelista, no papa, no pastor, no líder. Não, ela colocou a fé em Jesus. Ela ouviu Jesus. Aquele homem ouviu Jesus. Sabe por que muitas das vezes ficamos confundidos? Porque ficamos ouvindo muitas pessoas e menos Jesus. Ficamos acreditando que aquele profeta vai resolver o meu problema, que ele vai dizer toda a minha vida e que meus problemas vão ser resolvidos. Não, pode ser que fique pior. Porque ele fala o que vai acontecer com você, mas não fala o que você pode fazer para resolver. Talvez pode piorar.
Então, coloque a sua fé em Cristo Jesus, somente nele. Não deposite a sua fé em nenhuma criatura. Ah, não, mas aquele lugar ali, aquele homem faz o morto ressuscitar, faz o leproso ser purificado, faz o cego enxergar. Aquele homem de Deus, eu vou me reverenciar a ele. Não faça isso. Porque as pessoas que estão sendo curadas, as pessoas que estão sendo libertas, não é mérito do líder, não é mérito do pastor, não é mérito daquele apóstolo, é mérito de Cristo. Cristo, através da fé da pessoa, ela recebeu a vitória. A fé. Jesus disse o que para aquela mulher? A tua fé te salvou. Veja, amados, o que salva é a fé. É verdade. E muitos se utilizam disso, né, para dizer: não, eu sou homem de Deus, olha só, eu orei, o demônio se manifestou, eu orei, a pessoa foi curada, eu orei, olha só, o aleijado passou a andar. Muitos usam disso para se gloriarem, e estão se gloriando de forma errada, estão se enganando a si mesmo, porque a pessoa ela é curada por causa da fé dela. Ela creu em Cristo Jesus e ela foi curada. Um morto crê em alguma coisa? Lógico que não. Mas quem creu foi o pai do morto, da morta, né? Ele creu. A fé dele foi tão tremenda que quando ele disse: venha, impor a mão sobre ela e ela viverá. Quando ele falou isso, naquele momento a filha ressuscitou, viveu, e já não estava mais morta, mas sim dormindo. Veja, amados, a religião hoje ela coloca muitos empecilhos, coloca muitas regras. Você tem que fazer isso para ser de Deus, você tem que fazer isso para agradar a Jesus. Não. Para ser santo, você tem que seguir toda essa cartilha. A mulher foi curada. Jesus ele só falou: a tua fé te curou. Despediu ela. Ele não falou: procura uma igreja, seja fiel a mim até o fim. Não. A tua fé te curou, filho. Vai-te em paz. Muitos usam isso. Olha, você foi curado aqui. Aqui você tem que permanecer, tem que ser fiel aqui, nesta igreja, como se a igreja fosse o local. Você tem que ser fiel aqui, ó, porque foi aqui que você foi achado, foi aqui que você se converteu. Você não pode fazer outra visita em outros lugares. Tem pessoas que falam isso, líderes falam isso. E é errado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse povo aqui, esse homem e essa mulher, eles não estavam presos a uma religião. Por isso que eles foram até Jesus. Eles não estavam presos a um líder, a um sacerdote daquela época, aos escribas e fariseus. Eles não estavam presos à religião daquela época. Por isso que eles decidiram ir até Jesus, porque a religião deles não tinha resolvido o problema deles. Religião não resolve o problema de ninguém, quem resolve é Cristo. Amém? Amém. Então essa é a mensagem. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Siga Ele de todo o seu coração. Não coloque sua expectativa em religião, em líderes religiosos que colocam um monte de regras, um monte de diz que me diz, colocam fardo sobre o povo que nem ele mesmo consegue carregar.
O Evangelho de Jesus é simples e poderoso. O Evangelho de Jesus é só: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você quer adorar a Deus de verdade, ame o próximo. Se você quer adorar, louvar, bendizer, honrar a Deus de verdade, ajude o seu próximo, ame o seu próximo, se preocupe com o seu próximo, agrade o seu próximo mais do que a si próprio. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é louvar. Ir para uma reunião, lá todo mundo está reunido e fica lá: eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus. E às vezes passou na entrada do templo ou no percurso onde ia, viu alguém lá caído no chão, nem parou para levantar. São os levitas e os sumos sacerdotes que vê o coitado lá. Não, mas não, eu quero ir adorar a Deus, eu não posso não posso chegar atrasado no templo, eu tenho que chegar lá. Aí vem um samaritano e adora a Deus de verdade, ajudando aquele que estava caído, amando de verdade, como Jesus ensinou. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso aí. Chega de regras. Você tem que fazer campanha, tem que orar 200 vezes por dia, 7 vezes por semana, porque senão você não alcança sua bênção. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Tudo foi conquistado por Jesus na cruz. Não precisamos fazer nenhum sacrifício. A única coisa que precisamos é obedecer o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Colocar nossa fé em Cristo Jesus. Certo? Glória a Deus. Amados, obrigado a todos aqueles que estão me acompanhando agora no Face. Deus abençoe a todos vocês, traga paz, saúde, segurança, em nome de Jesus.